Saudação inicial. Olá, futuros servidores públicos municipais, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Este material foi construído a partir de experiência prática em concursos públicos, análise criteriosa de editais, estudo de provas anteriores e leitura direcionada do padrão das bancas que atuam em concursos municipais, com o apoio de inteligência artificial aplicada de forma estratégica à educação. Logo abaixo, na descrição deste material, você encontra também outros conteúdos organizados para este concurso específico. Organize seus estudos a partir deles e aproveite esse material de forma planejada e objetiva. O material em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, direcionado a este edital, está disponível logo abaixo por um valor simbólico, pensado para tornar o estudo acessível e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade deste projeto educacional. Por apenas R$ 15, você terá em mãos o conteúdo completo, organizado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado e aprofundado nas aulas, com foco na legislação para o concurso do CRAISA. É um material feito para quem quer estudar com método, evitar perda de tempo e chegar na prova com segurança e foco em posse. Aqui é estudo com cabeça de prova e postura de posse. Você não está lendo para ficar por dentro. Você está lendo para entender como a banca pensa, responder certo, marcar ponto e assumir o cargo. O conteúdo a seguir está estruturado como uma aula escrita, com teoria direcionada, leitura orientada da legislação municipal, explicação dos dispositivos legais, alertas de prova e exercícios no formato certo ou errado, conforme o padrão de cobrança em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossos trabalhos. Regimento interno do CRAISA. Aula 4. Estatuto Social aprovado pelo Decreto número 17.315, de 3 de março de 2020. Seção X, do Código de Conduta e Integridade. A seção X trata do Código de Conduta e Integridade, instrumento central de governança e conformidade da CRAISA. O Estatuto determina que esse código deverá ser elaborado e divulgado, não se tratando de faculdade, mas de dever institucional. O artigo 33 estabelece o conteúdo mínimo obrigatório do Código de Conduta e Integridade. O documento deve contemplar os princípios, valores e missão da CRAISA, bem como orientações para a prevenção de conflitos de interesses e a vedação de atos de corrupção e fraude. Esse ponto evidencia a vinculação do Código aos princípios da moralidade e da probidade administrativa. O Código deve indicar as instâncias internas responsáveis pela sua atualização e aplicação, assegurando que haja órgãos ou setores claramente definidos para gerir e fazer cumprir suas normas. Também deve prever canal de comunicação apto a receber denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigações. Outro aspecto essencial é a previsão de mecanismos de proteção contra a retaliação, destinados a impedir qualquer forma de represália à pessoa que utilize o canal de comunicação. O Estatuto exige ainda a definição das sanções aplicáveis em caso de violação das regras do Código. Por fim, o Código de Conduta e Integridade deve conter a previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o próprio Código, destinado a empregados, administradores e conselheiros fiscais, bem como treinamento sobre política de gestão de riscos, direcionado aos administradores. Para a prova, é fundamental perceber que a capacitação periódica integra o próprio conteúdo obrigatório do Código. Seção X, da Defesa Judicial. A seção X disciplina a responsabilização e a defesa judicial e administrativa dos administradores e conselheiros da CRAISA, combinando o dever de responder por atos ilícitos com garantia de defesa institucional. O artigo 34 estabelece que os administradores e os conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições, quando decorrentes de ação ou omissão dolosa. Trata-se de regra de responsabilização pessoal, alinhada aos princípios do direito administrativo e societário. O artigo 35 assegura que a CRAISA, por meio de sua consultoria jurídica ou de advogado especialmente contratado, deverá garantir a defesa judicial e administrativa. Aos integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal, nos processos instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, desde que não haja incompatibilidade com os interesses da CRAISA. Para a prova,
Essa condição é essencial, pois a defesa não é automática nem irrestrita. O artigo 36 atribui ao Conselho de Administração a competência para definir a forma da defesa nos processos judiciais e administrativos, reforçando o papel desse órgão na condução das questões estratégicas e institucionais. O artigo 37 disciplina a hipótese de ressarcimento. Caso o beneficiário da defesa seja condenado, em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do estatuto, ou decorrente de ato doloso, deverá ressarcir a CRAISA todos os custos e despesas da defesa realizada, além de eventuais prejuízos causados. Para a prova, é crucial observar a exigência de trânsito em julgado e a natureza dolosa do ato. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. O Estatuto Social determina a elaboração e a divulgação de código de conduta e integridade pela CRAISA. Gabarito: certo. Comentário: o artigo 33 impõe expressamente a elaboração e divulgação do código. Questão 2. O Código de Conduta e Integridade deve prever canal de denúncias e mecanismos de proteção contra a retaliação ao denunciante. Gabarito: certo. Comentário: essa exigência consta dos incisos 3ª e 4ª do artigo 33. Questão 3. A previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, integra o conteúdo obrigatório do Código de Conduta e Integridade. Gabarito: certo. Comentário: o inciso 6º do artigo 33 exige treinamento periódico sobre o Código e sobre gestão de riscos. Questão 4. Os administradores e conselheiros fiscais somente respondem por prejuízos causados à CRAISA quando houver culpa leve. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 34 trata de responsabilização por ação ou omissão dolosa, e não por culpa leve. Questão 5. A CRAISA deve assegurar defesa judicial e administrativa a integrantes e ex-integrantes dos seus órgãos estatutários, desde que não haja incompatibilidade com os interesses da empresa. Gabarito: certo. Comentário: essa regra está expressamente prevista no artigo 35. Questão 6. A forma da defesa judicial e administrativa será definida pela diretoria executiva da CRAISA. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 36 atribui essa competência ao Conselho de Administração. Questão 7. Havendo condenação com trânsito em julgado por violação de lei, do estatuto ou por ato doloso, o beneficiário da defesa deverá ressarcir à CRAISA os custos da defesa e eventuais prejuízos. Gabarito: certo. Comentário: essa consequência está expressamente prevista no artigo 37. Seção 12. Do seguro de responsabilidade. A seção 12 trata do seguro de responsabilidade civil mantido pela CRAISA em favor de seus administradores, completando o sistema de governança e proteção institucional previsto no Estatuto Social. O artigo 38 determina que a CRAISA manterá contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores. Esse seguro tem por finalidade a cobertura das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de processos judiciais e administrativos instaurados contra os administradores, desde que tais processos estejam relacionados às atribuições exercidas junto à CRAISA. O Estatuto estabelece que a forma e a extensão da cobertura do seguro serão definidas pelo Conselho de Administração, o que reforça a competência desse órgão para deliberar sobre matérias estratégicas e de proteção institucional. Para a prova, é importante observar que a existência do seguro não é facultativa, mas obrigatória, e que sua regulamentação compete ao Conselho de Administração. O artigo 39 assegura aos administradores o direito de acesso a informações e documentos constantes de registros ou de bancos de dados da CRAISA, desde que esses elementos sejam indispensáveis à defesa administrativa ou judicial. Esse direito se aplica a ações propostas por terceiros e refere-se a atos praticados durante o prazo de gestão ou mandato. Para a prova, é essencial compreender que o acesso à informação é um direito instrumental à defesa, garantindo condições efetivas para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da responsabilidade pessoal quando configuradas as hipóteses legais. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. A CRAISA deve manter contrato permanente de seguro de responsabilidade civil em favor de seus administradores. Gabarito: certo. Comentário: o artigo 38 estabelece expressamente a obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil.
Questão 2. O seguro de responsabilidade civil da CRAISA cobre exclusivamente condenações judiciais definitivas impostas aos administradores. Gabarito. Aradu. Comentário. O seguro cobre despesas processuais e honorários advocatícios em processos judiciais e administrativos, não apenas condenações definitivas. Questão 3. A forma e a extensão da cobertura do seguro de responsabilidade civil da CRAISA serão definidas pelo Conselho de Administração. Gabarito. Certo. Comentário. Essa competência está expressamente atribuída ao Conselho de Administração pelo artigo 38. Questão 4. Os administradores têm assegurado o acesso a informações e documentos da CRAISA indispensáveis à sua defesa administrativa ou judicial. Gabarito. Certo. Comentário. O artigo 39 garante expressamente esse direito. Questão 5. O direito de acesso a informações para fins de defesa aplica-se apenas a processos administrativos internos, não abrangendo ações judiciais propostas por terceiros. Gabarito. Aradu. Comentário. O artigo 39 refere-se expressamente a ações propostas por terceiros, tanto administrativas quanto judiciais. Capítulo 4 do Conselho de Administração. Seção I. Da caracterização. A seção I define a natureza do Conselho de Administração da CRAISA. O artigo 40 estabelece que o Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da companhia. Isso significa que suas decisões possuem caráter estratégico, orientando os rumos institucionais da empresa pública, e são tomadas de forma colegiada, não individual. Para a prova, é essencial compreender que o Conselho de Administração não executa atividades operacionais, mas exerce funções de orientação superior, deliberação estratégica e controle da gestão. Seção 2. Da composição. A seção 2 trata da composição do Conselho de Administração. O artigo 41 estabelece que o Conselho será composto por 3 membros. O parágrafo único dispõe que o superintendente é membro nato e presidente do Conselho de Administração. Essa regra é objetiva e costuma ser cobrada de forma literal, especialmente para verificar o conhecimento sobre quem preside o colegiado. Seção 3. Dos requisitos. A seção 3 disciplina os requisitos específicos para os membros do Conselho de Administração, além daqueles já previstos no artigo 18 do Estatuto Social. O artigo 42 exige que os conselheiros possuam graduação em Direito, Economia, Administração ou Contabilidade, bem como o mínimo de 5 anos de experiência na área de sua formação acadêmica. Esses requisitos demonstram a exigência de qualificação técnica compatível com o nível estratégico do órgão. O parágrafo 1º prevê hipótese de dispensa do requisito de experiência mínima, quando se tratar de empregado da CRAISA indicado para o cargo de administrador, desde que atendidos requisitos cumulativos. O empregado deve ter ingressado na CRAISA por concurso público, possuir mais de 2 anos de trabalho efetivo na empresa e ter ocupado cargo na gestão superior, comprovando capacidade para assumir as responsabilidades do cargo. O parágrafo 2º reforça que os requisitos devem ser respeitados em todas as nomeações e eleições, inclusive em casos de recondução, afastando qualquer interpretação de flexibilização posterior. O parágrafo 3º determina que os requisitos sejam comprovados documentalmente. Para a prova, é fundamental atenção às hipóteses de dispensa e aos requisitos cumulativos exigidos. Seção 4. Do prazo de gestão. A seção 4 trata do prazo de gestão do Conselho de Administração. O artigo 43 estabelece prazo de gestão unificado de 4 anos, sendo permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. O parágrafo 1º determina que, atingido o limite máximo, o retorno do membro ao Conselho de Administração somente poderá ocorrer após 2 anos. Já o parágrafo 2º estabelece que o prazo de gestão se prorroga até a efetiva investidura dos novos membros, garantindo continuidade administrativa. Esse conjunto de regras é típico de cobrança, pois envolve números, limites e exceções. Seção V. Da vacância e substituição eventual. A seção V disciplina a vacância e a substituição no Conselho de Administração. O artigo 44 dispõe que, ocorrendo vacância, o presidente do colegiado deve comunicar o fato ao órgão representado, cabendo ao Conselho designar o substituto, por indicação desse órgão, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior.
O artigo 45 estabelece regra clara: a função de conselheiro de administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente. O parágrafo único esclarece que, em caso de ausências ou impedimentos eventuais, o Conselho deliberará com os membros presentes, sem convocação de suplente. Seção 6ª, da reunião. A seção 6ª trata das reuniões do Conselho de Administração. O artigo 46 estabelece que o Conselho se reunirá trimestralmente ou sempre que necessário, o que confere flexibilidade ao funcionamento do órgão. O parágrafo único determina que as atas das reuniões que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros devem ser arquivadas no Registro do Comércio e publicadas. Para a prova, é importante perceber que nem todas as atas exigem publicação, mas apenas aquelas com efeitos externos. Questões de fixação: certo ou errado. Questão 1. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da CRAISA. Gabarito: certo. Comentário: essa definição consta expressamente do artigo 40. Questão 2. O Conselho de Administração da CRAISA é composto por 5 membros, incluindo o superintendente. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 41 estabelece que o Conselho é composto por 3 membros. Questão 3. O superintendente é membro nato e presidente do Conselho de Administração. Gabarito: certo. Comentário: regra expressa do parágrafo único do artigo 41. Questão 4. É requisito para o cargo de conselheiro de administração possuir graduação em Direito, Economia, Administração ou Contabilidade e, em regra, experiência mínima de 5 anos na área de formação. Gabarito: certo. Comentário: esses requisitos estão previstos no artigo 42. Questão 5. O requisito de experiência mínima pode ser dispensado para empregado da CRAISA que tenha ingressado por concurso público, possua mais de 2 anos de trabalho efetivo e tenha ocupado cargo de gestão superior. Gabarito: certo. Comentário: hipótese expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 42. Questão 6. O prazo de gestão do Conselho de Administração é de 4 anos, sendo permitidas até 3 reconduções consecutivas. Gabarito: certo. Comentário: regra estabelecida no caput do artigo 43. Questão 7. A função de conselheiro de administração admite substituto temporário ou suplente em caso de ausência eventual. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 45 veda expressamente a existência de substituto temporário ou suplente. Questão 8. As atas das reuniões do Conselho de Administração que produzirem efeitos perante terceiros devem ser arquivadas no Registro do Comércio e publicadas. Gabarito: certo. Comentário: exigência prevista no parágrafo único do artigo 46. Seção 7ª, das competências. A seção 7ª é uma das mais extensas e relevantes do Estatuto Social, pois concentra as competências do Conselho de Administração, órgão máximo de deliberação estratégica da CRAISA. Para a prova, esta seção exige leitura atenta, pois a banca costuma fragmentar atribuições e deslocá-las para outros órgãos de forma incorreta. O artigo 47 inicia atribuindo ao Conselho de Administração a competência para fixar a orientação geral dos negócios da CRAISA, deixando claro seu papel estratégico e diretivo, e não operacional. Compete também ao Conselho fiscalizar a gestão da diretoria executiva, podendo examinar, a qualquer tempo, livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, bem como sobre quaisquer outros atos. Essa atribuição reforça o papel de controle e supervisão exercido pelo colegiado. O Conselho deve manifestar-se previamente sobre propostas que serão submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, bem como aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia, sendo expressamente vedada a utilização da rubrica Assuntos Gerais. Esse detalhe é recorrente em prova, pois a vedação é literal. Compete ainda ao Conselho convocar a Assembleia Geral e manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria executiva, atuando como instância intermediária de controle antes da apreciação pelos acionistas. O Estatuto atribui ao Conselho a competência para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, o que demonstra que atos patrimoniais relevantes dependem de sua deliberação. Também é de sua competência autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão desses contratos, reforçando o papel de governança e controle externo. O Conselho
Conselho de Administração deve aprovar políticas institucionais relevantes, como as políticas de conformidade e gerenciamento de riscos, de dividendos e de participações societárias, além de outras políticas gerais da CRAISA. Cabe-lhe ainda aprovar e acompanhar o plano de negócios, o planejamento estratégico e de investimentos, bem como as metas de desempenho, que devem ser apresentadas pela diretoria executiva. O Estatuto determina que o Conselho analise trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela CRAISA, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. Esse ponto exige atenção quanto à periodicidade. Compete também ao Conselho determinar a implantação e supervisionar sistemas de gestão de riscos e de controle interno, voltados à prevenção e mitigação dos principais riscos a que a empresa estatal está exposta, inclusive riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras, bem como à ocorrência de corrupção e fraude. O Conselho define os assuntos e valores de sua alçada decisória e da diretoria executiva, identifica ativos não utilizados diretamente pela CRAISA e avalia a necessidade de mantê-los. Nos casos omissos do Estatuto Social, compete ao Conselho deliberar, observando o disposto na Lei Federal nº 6.404, de 1976, reforçando sua função de interpretação normativa interna. É também atribuição do Conselho eleger e destituir membros de comitês de suporte, bem como aprovar o regimento interno da CRAISA e do próprio Conselho de Administração, além do Código de Conduta e Integridade. O Conselho aprova ainda o regulamento de licitações, autoriza atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, e discute, aprova e monitora decisões envolvendo governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e o Código de Conduta. Outra competência relevante é estabelecer política de porta-vozes, visando eliminar riscos de contradição entre informações divulgadas por diferentes áreas e executivos da CRAISA. O Conselho deve aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados dos membros da diretoria executiva e promover, anualmente, análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, informando ao Tribunal de Contas. Por fim, compete ao Conselho deliberar sobre a remuneração dos membros da diretoria e aprovar o regulamento de pessoal, incluindo o quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, plano de empregos, salários e carreiras, plano de funções, benefícios e programas de desligamento de empregados. Questões de fixação, certo ou errado. Questão 1. Compete ao Conselho de Administração fixar a orientação geral dos negócios da CRAISA. Gabarito. Certo. Comentário. Essa atribuição está expressamente prevista no inciso I do artigo 47. Questão 2. É admitida a inclusão da rubrica Assuntos Gerais no instrumento de convocação da Assembleia Geral, desde que aprovada pelo Conselho de Administração. Gabarito. Errado. Comentário. O inciso 4º do artigo 47 veda expressamente a utilização da rubrica Assuntos Gerais. Questão 3. A alienação de bens do ativo não circulante da CRAISA depende de autorização do Conselho de Administração. Gabarito. Certo. Comentário. Essa competência consta do inciso 8º do artigo 47. Questão 4. A análise do balancete e das demonstrações financeiras da CRAISA pelo Conselho de Administração ocorre anualmente. Gabarito. Errado. Comentário. O inciso 12 estabelece análise trimestral. Questão 5. Compete ao Conselho de Administração aprovar o Código de Conduta e Integridade da CRAISA. Gabarito. Certo. Comentário. Essa atribuição está prevista no inciso 18 do artigo 47. Questão 6. A política de porta-vozes da CRAISA é atribuição da diretoria executiva, sem participação do Conselho de Administração. Gabarito. Errado. Comentário. O inciso XXI atribui expressamente essa competência ao Conselho de Administração. Questão 7. Cabe ao Conselho de Administração promover, anualmente, análise do atendimento das metas e resultados do plano de negócios e informar ao Tribunal de Contas. Gabarito. Certo. Comentário. Essa obrigação decorre do inciso X do artigo 47. Capítulo V da Diretoria Executiva. Seção I, da caracterização. A seção I define a natureza e a função da diretoria executiva da CRAISA.
O artigo 48 estabelece que a diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação da companhia. Cabe à diretoria executiva assegurar o funcionamento regular da CRAISA, sempre em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Para a prova, é essencial compreender essa relação hierárquica e funcional. A diretoria executiva executa, administra e representa, enquanto o Conselho de Administração define a orientação estratégica. Seção 2ª, da composição e investidura. A seção 2ª trata da composição da diretoria executiva e da forma de investidura de seus membros. O artigo 49 estabelece que a diretoria executiva será composta por 5 integrantes, assim distribuídos: o superintendente adjunto e 3 diretores executivos, sendo eles o diretor administrativo financeiro, o diretor jurídico e o diretor de abastecimento. O artigo 50 dispõe que os membros da diretoria executiva serão nomeados pelo superintendente, o que reforça a posição central desse cargo na estrutura administrativa da CRAISA. O artigo 51 estabelece condição essencial para a investidura em cargo de diretoria. É obrigatório que o dirigente assuma compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, os quais devem ser aprovados pelo Conselho de Administração. Para a prova, é fundamental observar que não se trata de mera formalidade, mas de requisito expresso para a investidura no cargo. Seção 3ª, dos requisitos. A seção 3ª disciplina os requisitos técnicos e profissionais exigidos dos membros da diretoria executiva. O artigo 52 determina que, além dos requisitos gerais previstos no artigo 18 do Estatuto, cada cargo possui formação acadêmica específica. Para o cargo de superintendente, exige-se graduação em Direito, Economia, Administração ou Contabilidade. O mesmo requisito se aplica ao superintendente adjunto. O diretor administrativo financeiro deve possuir graduação em Economia, Administração ou Contabilidade. O diretor jurídico deve ser graduado em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil há, no mínimo, 5 anos, exigência típica e recorrente em prova. Já o diretor de abastecimento deve possuir graduação em Economia, Administração, Direito, Contabilidade, Engenharia ou Agronomia. O artigo 53 exige que os membros da diretoria executiva possuam um mínimo de 5 anos de experiência na área de sua formação acadêmica. Contudo, o parágrafo 1º prevê hipótese de dispensa desse requisito, quando se tratar de empregado da CRAISA indicado para o cargo de diretor, desde que atendidos requisitos cumulativos. Nessa hipótese, o empregado deve ter ingressado na CRAISA por concurso público, possuir mais de 2 anos de trabalho efetivo na empresa e ter ocupado cargo na gestão superior da CRAISA, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades do cargo. O parágrafo 2º reforça que os requisitos devem ser respeitados em todas as nomeações e eleições, inclusive nos casos de recondução, e o parágrafo 3º determina que tais requisitos sejam comprovados documentalmente. Para a prova, atenção máxima às exceções e às condições cumulativas. Questões de fixação: certo ou errado? Questão 1. A diretoria executiva é o órgão executivo de administração e representação da CRAISA, devendo atuar conforme a orientação geral do Conselho de Administração. Gabarito: certo. Comentário: essa definição consta expressamente do artigo 48. Questão 2. A diretoria executiva da CRAISA é composta exclusivamente pelo superintendente e pelos diretores executivos. Gabarito: errado. Comentário: a composição inclui o superintendente adjunto e 3 diretores executivos, conforme o artigo 49. Questão 3. Os membros da diretoria executiva são nomeados pelo Conselho de Administração. Gabarito: errado. Comentário: o artigo 50 estabelece que a nomeação é feita pelo superintendente. Questão 4. A assunção de compromisso com metas e resultados específicos, aprovados pelo Conselho de Administração, é condição para a investidura em cargo de diretoria. Gabarito: certo. Comentário: essa exigência está prevista no artigo 51. Questão 5. O cargo de diretor jurídico exige graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil há, no mínimo, 5 anos. Gabarito: certo. Comentário:
Requisito expresso no inciso 4º do artigo 52. Questão 6. O requisito de experiência mínima de 5 anos pode ser dispensado para empregado da CRAISA que tenha ingressado por concurso público, possua mais de 2 anos de trabalho efetivo e tenha ocupado cargo de gestão superior. Gabarito. Certo. Comentário. Hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 53. Questão 7. Os requisitos exigidos para os membros da diretoria executiva deixam de ser aplicáveis em caso de recondução. Gabarito. Orador. Comentário. O parágrafo 2º do artigo 53 determina que os requisitos devem ser respeitados inclusive nos casos de recondução. Seção 4ª. Do prazo de gestão. A seção 4ª disciplina o prazo de gestão da diretoria executiva, estabelecendo regras claras sobre duração do mandato, recondução e continuidade administrativa. O artigo 54 fixa que o prazo de gestão da diretoria executiva é unificado de 4 anos, sendo admitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. Para a prova, é essencial atenção aos limites numéricos, pois a banca costuma explorar erros envolvendo quantidade de reconduções. O parágrafo 1º determina que, atingido o limite máximo, o retorno de membro da diretoria executiva somente poderá ocorrer após o decurso de 2 anos, afastando a possibilidade de retorno imediato. O parágrafo 2º assegura continuidade administrativa, ao prever que o prazo de gestão se prorroga até a efetiva investidura dos novos membros, evitando vacância automática do cargo. Seção V. Da licença, vacância e substituição eventual. A seção V trata das hipóteses de licença, vacância e substituição no âmbito da diretoria executiva. O artigo 55 estabelece que, em caso de vacância, ausência ou impedimento eventual de qualquer membro da diretoria executiva, caberá ao superintendente designar o substituto, podendo a escolha recair sobre outro membro da diretoria executiva ou empregado da CRAISA. Esse ponto é importante, pois amplia o leque de substituição para além dos próprios diretores. O artigo 56 disciplina a situação específica envolvendo o superintendente. No caso de vacância, ausência ou impedimento eventual do superintendente, o cargo será exercido pelo superintendente adjunto. O parágrafo único traz regra essencial para a prova: o superintendente adjunto não substitui o superintendente na presidência do conselho de administração. Essa distinção costuma ser explorada pela banca para induzir ao erro. O artigo 57 assegura aos membros da diretoria executiva o direito a 30 dias de férias anuais, mediante prévia autorização do superintendente, sendo admitida a acumulação de até 2 períodos. Para a prova, atenção à necessidade de autorização e ao limite máximo de acumulação. Seção 6ª. Da reunião. A seção 6ª trata do funcionamento da diretoria executiva. O artigo 58 estabelece que a diretoria executiva se reunirá mensalmente ou sempre que necessário, conferindo periodicidade mínima e flexibilidade para reuniões extraordinárias. Seção 7ª. Das competências. A seção 7ª apresenta as competências da diretoria executiva, sempre respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, reforçando a subordinação estratégica desse órgão. O artigo 59 atribui à diretoria executiva a competência para gerir as atividades da CRAISA e avaliar seus resultados, exercendo papel central na administração cotidiana da empresa. Compete-lhe ainda monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e as respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão, o que demonstra forte ênfase em governança e controle. A diretoria executiva deve elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da CRAISA e acompanhar sua execução, além de definir a estrutura organizacional e a distribuição interna das atividades administrativas. O Estatuto atribui à diretoria a competência para aprovar normas e o regimento interno de funcionamento da CRAISA, bem como promover a elaboração anual do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo estas à auditoria independente e aos conselhos de administração e fiscal. Cabe também à diretoria autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória, indicar representantes da CRAISA em órgãos estatutários de participações societárias e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse.
A diretoria executiva deve cumprir e fazer cumprir o estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal. Outro ponto relevante é a obrigação de colocar à disposição dos demais órgãos societários pessoal qualificado, para secretariá-los e prestar apoio técnico necessário. Por fim, compete à diretoria aprovar seu próprio regimento interno e deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer diretor. Questões de fixação, certo ou errado. Questão 1. O prazo de gestão da diretoria executiva da CRAISA é de 4 anos, sendo permitidas até 3 reconduções consecutivas. Gabarito. Certo. Comentário. Regra expressa do artigo 54. Questão 2. Atingido o limite máximo de reconduções, o retorno de membro da diretoria executiva poderá ocorrer imediatamente. Gabarito. Errado. Comentário. O retorno somente poderá ocorrer após 2 anos, conforme o parágrafo 1º do artigo 54. Questão 3. Na ausência eventual de membro da diretoria executiva, o substituto será designado pelo Conselho de Administração. Gabarito. Errado. Comentário. O artigo 55 atribui essa competência ao superintendente. Questão 4. O superintendente adjunto substitui o superintendente na presidência do Conselho de Administração. Gabarito. Errado. Comentário. O parágrafo único do artigo 56 veda expressamente essa substituição. Questão 5. Os membros da diretoria executiva fazem jus a 30 dias de férias anuais, mediante autorização do superintendente, podendo acumular até 2 períodos. Gabarito. Certo. Comentário. Regra prevista no artigo 57. Questão 6. Compete à diretoria executiva elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da CRAISA e acompanhar sua execução. Gabarito. Certo. Comentário. Atribuição prevista no inciso 3º do artigo 59. Questão 7. A diretoria executiva pode deliberar sobre assuntos submetidos por qualquer diretor e aprovar o seu próprio regimento interno. Gabarito. Certo. Comentário. Essas competências constam dos incisos 12 e 13 do artigo 59. Despedida. Se esta aula contribuiu para esclarecer o conteúdo e aproximar você da posse, isso já demonstra que está no caminho certo. Lembre-se de que este tema não está isolado. Logo abaixo, você encontra os demais conteúdos organizados para este concurso, pensados para conduzir seus estudos de forma progressiva, estratégica e alinhada ao padrão de cobrança das bancas que atuam em concursos municipais. Seguir essa sequência faz diferença real no resultado final. Também está disponível, na descrição, a apostila em PDF da disciplina Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal, voltada especificamente para o concurso da CRAISA, pelo valor simbólico de R$ 15. É um material completo, estruturado e revisado, exatamente o que está sendo trabalhado ao longo das aulas. Ter esse PDF em mão significa ganhar organização, evitar lacunas e estudar com segurança até o dia da prova. Se este conteúdo está ajudando você, compartilhe com outros concurseiros e fortaleça este projeto. Estudar com método, constância e material correto é o que transforma esforço em aprovação. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e conduza seus passos até a posse. Amém. Professor Kennedy Santos.